E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Hungria, aquele realizado num kartódromo que dessa vez foi mais emocionante que a etapa anterior na Estíria. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, não tem mais como a Ferrari decepcionar a gente. Isso mesmo, mais decepcionado que os fãs da Ferrari, acredito que são os haters do Lewis Hamilton, que cada vez mais vê ele se distanciando aí, não no campeonato, mas só que na questão de ser um piloto de ponta, um piloto espetacular. Vimos hoje aí mais uma atuação exímia dele e vamos falar disso e muito mais sobre o que vimos no GP da Hungria. Bom, confira a nossa campanha lá no Apoie-se, incentive e auxilie no crescimento deste programa e do nosso site. Confira o link que vai estar no post deste programa. Bom, Débora, fechamos aí, a tríplice corridas, as 3 primeiras corridas que encabeçaram o início da temporada. Muito foi aguardado do GP da Hungria. O pessoal falava muito num GP morno, GP parado, mas só que quando já tínhamos a previsão de um início, possivelmente de uma corrida com chuva, esperávamos um pouco mais de chuva, mas só que os treinos mesmo livres foram mais movimentados nessa questão do que realmente a corrida. Como tinha essa tensão de chover e o pessoal tinha que saber lidar muito bem com esses compostos, porque não é tão amplo o fornecimento assim como eles têm dos outros pneus para a pista seca. Então já gera aquela tensão de se ia ter bastante carro na pista, porque tem que lidar com esses pneus e eles vão ser usados justamente para o momento que é mais necessário. Mas a gente teve as 2 primeiras sessões de treinos livres. Elas ocorreram de forma normal, mas a gente teve o problema lá do Pierre Gasly, que foi um problema que acabou ocorrendo por todo o final de semana. Ele teve problema lá com a unidade de potência. Aliás, já é um problema que está sendo recorrente desde a primeira corrida, e agora acho que ficou mais nítido esse problema que eles estão enfrentando. E eles tiveram esse problema, o Gasly ficou fora na primeira sessão, mas os demais pilotos acabaram fazendo as suas voltas e adquirindo quilometragem e também trabalhando muito na parte da classificação, porque como fica aquela tensão se ia realmente ter as outras sessões, se eles iam ser prejudicados de alguma forma com a chuva. Então o tempo que eles tiveram de pista seca foi bem utilizado. Mas lá no TL2 essa chuva apareceu, e quando é aquele período que eles acabam dedicando mais à simulação de corrida, a gente acabou não vendo isso, porque justamente estava chovendo. Teve muita gente que precisou ficar nos boxes até por medo de bater e ocorrer algum problema com o carro, não ter como alinhar o carro da melhor forma possível. Então essa segunda sessão foi mais parada, mas o Gasly, que tinha tido problema lá no começo, pôde dar algumas voltas para poder verificar o carro e ficou mais nisso. A gente teve 13 pilotos terminando a sessão com tempo aferido e os outros acabaram se resguardando, mas lá na sexta-feira voltou a ter aquela tensão se ia ter chuva, se não ia ter, como é que tava, porque a temperatura em volta do autódromo estava bem incerta. Tinha bastante nuvem escura para poder chover, mas essa chuva acabou não caindo e eles puderam realizar o terceiro treino livre e depois a classificação. Já na classificação a gente começou a ver, Débora, esse clima úmido favorecendo algumas equipes, como foi o caso da Williams, que foi uma grata surpresa que conseguiu levar o carro ao Q2. Já para a equipe Alfa Romeo já não foi tão bacana assim esse clima, como poderia dizer, um pouco úmido que foi na Hungria. Acho que colocaram muita água no chope do Kimi Raikkonen. Eu acho que não é só isso, A Alfa Romeo, ela realmente já estava desde o começo demonstrando que ela tá abaixo do potencial que ela tinha desempenhado no ano passado, só que infelizmente o carro tá realmente mostrando que é muito mais lento do que o ano passado, não tem esse potencial de disputar boas posições, e ela parece estar tomando o lugar que era da Williams, de última colocada do campeonato. Então tá bem crítico. Se esperava que talvez eles pudessem ter um bom desenvolvimento na pista, acho que seguindo o mesmo princípio do que era aplicado para a própria Ferrari, Não é um carro que tem um motor muito bom, mas poderia se valer da aerodinâmica e dos outros componentes para poder se dar bem no circuito, e não foi isso que aconteceu com a Alfa Romeo. E nisso Kimi Raikkonen, acabou ficando com a última posição,
acho que foi bem decepcionante. Porque foi a primeira vez que o Kimi Raikkonen na carreira dele largou da última colocação. Então um piloto aí que já tá para bater o recorde de GPs do Rubinho Barrichello. Ter essa efeméride nessa temporada não é tão bom, mas como dito, né, o desempenho do George Russell foi, acho que o que tomou conta das conversas do treino classificatório, porque a própria Claire Williams falou durante a semana que ela esperava muito mais de Hockenheim, principalmente que o carro ano passado, Hungaroring, porque Hockenheim seria legal se tivesse no calendário, né, mas enfim, Hungaroring, porque o carro teve um bom desempenho ano passado, né, o carro foi bem, então é um traçado mais travado, a questão do motor não fala tanto, é muito mais a pressão aerodinâmica, então demonstra que o carro sim, ele é bem nascido, até o Lucas Santoshi do Projeto Motor, assim que o George Russell conseguiu ir, porque ele levantou isso no Twitter, comentando, né, que aparentemente o carro da Williams é um bom carro, ele tem ele foi bem desenvolvido para esse ano, só que parece que não está casando, não tá ligando aquela questão de todo o conjunto se uniformizar para sair um bom desempenho. Parece que ele só consegue lampejos, e normalmente esses lampejos só acontecem com o Russell, que é uma infelicidade pro Latifi, que está se mostrando um piloto bom, né, assim, dentro das limitações tanto dele, que a gente sempre falou que ele é um piloto mediano, mas ele é um piloto que mostra muito aguerrido. Você vê as declarações dele, ele sente muito, ele fica muito chateado com o desempenho dele. E essa é uma diferença muito grande que eu vejo dele, até mesmo do Lance Stroll, que a gente pode colocar os dois no mesmo questão de serem pilotos pagantes, que chegaram na Williams como uma forma de pagar os boletos da equipe, mas o Lance Stroll não se lamentava quando tinha uma corrida ruim, ele não ficava na bad. O Latifi não, o Latifi você vê que ele fica chateado, ele sente o peso de ter tido um mau desempenho numa corrida ou num treino classificatório. Então eu acho que esse diferencial do Latifi, a gente vai ver um crescimento muito bom dele nessa temporada e na próxima, principalmente porque segue com o mesmo carro. Eu fiz um post falando sobre os carros que tem motor Mercedes e o quanto que eles estavam indo bem, principalmente nessa parte da classificação. Eu acho que a Williams tem um pouco do motor, porque justamente ela usa o motor Mercedes, então um pouco do desempenho bom na pista acho que ocorre por conta disso. Mas também tinha muito do desenho do carro, mas acho que ainda falta realmente ligar os pontos do que o carro é bom nos setores de um circuito e desenvolver isso para que o conjunto case de uma forma melhor. E o Russell, ele tá se mostrando um piloto excepcional, colocando o carro entre os 10 para poder passar numa sessão de classificação. Já tinha muito tempo que a Williams não passava com os dois carros pro Q2, então eu acho que fez bastante diferença. Era desde Monza 2018, né, que ela não conseguia levar os carros além do ir pro Q2, né? Então, até se lembrando que, salvo engano, foi quando o Stroll conseguiu a 4ª colocação e, ao final, com as punições, ele pulou para a 2ª posição na largada do GP da Itália de 2018. Bom, sobre o treino classificatório, eu acho que o que fica em destaque realmente foi o bom desempenho do Russell. Aí foi bacana que, para quem acompanha a hashtag do F1 no BP no Twitter, viu os fãs comentando que começou uma torcida para ver outros pilotos, né, sendo defenestrados no Q2 e o Russell conseguindo ir pro Q3, desculpa. Então, essa torcida pro Russell, eu acho que é muito legal. Ele tá tendo, acho que, uma chamada pros fãs bem interessante. E é legal que essa geração do Russell, do Lando Norris, tem fãs que atuam de forma sadia para poder brincar durante as transmissões. Então até recomendo o pessoal que acompanha o BBcast, o Boletim do Paddock, utilizar a hashtag F1 no BP quando tiver corrida de Fórmula 1, porque a gente fica conversando ali, brincando bastante. É gostoso naqueles momentos que entre o Q1, Q2, Q3, que tem aqueles minutinhos parados ali, a gente consegue bater um papo bem bacana no Twitter. Aproveitem e utilizem a nossa hashtag. Se vocês apoiarem o nosso trabalho, também é possível entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente discute bastante coisa a respeito de Fórmula 1 e realmente de outras nerdices. Então vem participar com a gente. Mas eu acho que, Rubens, ainda vale a gente ressaltar também a ótima classificação e o desempenho do Lewis Hamilton. Eu acho que é um piloto que talvez a gente evite às vezes ficar falando tanto do quanto ele é maravilhoso, do quanto o trabalho dele é excepcional,
mas eu acho que é difícil de você não falar, ainda mais com os números que o cara tem e as coisas que ele faz. Nessa classificação, ele voltou a repetir o que ele tinha feito lá na Estíria, né? 2 voltas boas durante a classificação. Ele bateu o recorde da pista de novo, com 1:13.447. Então é aquele cara, né? O Lewis Hamilton, eu acho que ele deve ter toque, tipo, quando a gente pega, vai conferir se fechou a porta, vê 2 vezes se a porta tá trancada. Ele faz uma volta rápida, mas daí eu acho que ele pensa... Dá uma segurada, né? Tem mais um pneu sobrando lá, monta aí que eu vou lá reduzir mais o tempo. Mas é surpreendente como ele consegue extrair realmente o melhor do carro. E só uma coisa, é porque, assim, o Bottas tem o mesmo carro. O Bottas, ele não foi um piloto ruim durante a classificação. Não, isso que foi bacana. A diferença dele pro Hamilton foi pequena, mas é justamente aquilo, né? O Hamilton teve algo a mais que ele conseguiu fazer na volta que originou essa volta. Isso a gente vai comentar de novo quando ele falar da volta mais rápida da corrida, mas é o que você falou, até mesmo você vê que os 4 primeiros tinham o mesmo carro, né? Porque a Racing Point também colocou o Stroll em 3º lugar e o Pérez na 4ª colocação. Foi um excelente treino classificatório do Lance Stroll. Eu acho que eu vou cometer um erro agora, não me recordo se eu estava conversando com o Matheus o Maicon do Amigos Gearheads esses dias, de que o Lance Stroll ele era ruim de classificação, né? Ele estava muito ruim nas últimas etapas e agora ele conseguiu evoluir. Tomara que seja uma constante agora para ele, porque daí é bom que eu comece a morder a língua de tanto criticar ele, mas eu acho que críticas são construtivas e ele tá crescendo bastante na Fórmula 1. Eu acho que é bem legal isso, você vê um piloto que tá tendo desenvolvimento. Então, o que você falou... o negócio do carro, né? Você tem o carro bom, mas não basta ter só o carro bom. O piloto também tem que entregar um pouco a mais dele. E se o Stroll tá conseguindo tirar esse algo a mais, porque ele pegou a confiança pelo carro ser bom, eu acho que já é um bom crescimento dele. Como falamos, eram 4 carros da Mercedes praticamente ali na frente, então você vê que o Lewis Hamilton se sobrepôs a todos eles, e como você falou, extraindo assim milésimos de pontos que os demais não conseguia. E uma coisa que era legal, até a última curva que a gente fala que é a curva assassina, que é da entrada ali dos box, você olhava o onboard dos pilotos, todos eles faziam, sabe, dando uma corrigida, era como se você fosse traçar aquela curva com lápis e você fizesse com mini retas. Essa pista, essa última curva, ela é um assassinato, porque aquele comecinho da parede para a entrada dos box, aquilo, dependendo do jeito que você vem mirado nele pra poder bater. A gente tá jogando o jogo do Fórmula 1 2020, mas acho que qualquer pessoa que tiver os outros jogos, tenta dar uma volta na pista da Hungria. Essa última curva, ela é muito assassina. E tem outra coisa também da pista da Hungria, que foi algo que eles tiraram lá da Estíria, né, e do GP da Áustria, foi justamente porque os pilotos estavam excedendo muito os limites de pista. E a pista da Hungria também tem essa questão de você extravasar um pouco dos limites para poder obter a melhor volta, principalmente porque é um circuito que tem muitas curvas, então dependendo do jeito que você entra, você não consegue ter um bom desenvolvimento na curva. E eles já estavam doidos pra poder punir, né? Você só ia poder extravasar os limites 3 vezes, senão ia ter punição e não sei o que. Já começaram a pegar muito no pé dos pilotos pra poder tomar conta disso. Então você vê, um piloto tirar uma boa volta com o carro nessa condição já era muito difícil. Essa questão de exceder o limite da pista, eu tenho uma teoria que é uma técnica que eles já estão inserindo na Fórmula 1 para treinar os pilotos quando tiver que correr no Autódromo de Teodoro. Porque principalmente no Autódromo de Teodoro, a parte externa da pista vai ser todo um campo minado. Se extravasar o limite da pista, passou numa mina terrestre, vai cair no colo do Cristo Redentor. Então, é muito preocupante isso, mas só que o que eu falava é que a questão você pegava um board, do Hamilton, do Bottas, do Stroll, do Pérez, cara, eles faziam lisinho, não tinha muita correção. Correções deles eram naturais, porque o carro é comprido, é uma coisa natural, você tem que corrigir realmente o ângulo de ataque do carro numa curva. Mas você pegava o Leclerc, que brigou aguerridamente para não ficar no Q2 e migrar pro Q3, ele corrigia a cada 5 metros, você via ele fazer uma correção brusca do volante. O Vettel é a mesma coisa.
Então, o carro da Mercedes ele tá muito redondinho. Então, é o que o pessoal fala. Agora, a preocupação que o pessoal tá tendo é... será que a Mercedes vai... Quer dizer, a Racing Point vai conseguir migrar pro carro de 2020 da Mercedes? Porque fizeram algumas análises aí, eu via bastante pessoal comentando que era possível sim fazer essa migração por causa que os tokens que seriam queimados, ou nem chegariam a ser queimados, por causa que as atualizações foram atualizações naturais do carro, né? Então fica aí, ó, fica esperto, gente. Se surgir realmente 4 Mercedes, vai ser uma procissão de caminhoneiros, só os caminhões da Mercedes lá na ponta. E perigo, né, que se Maylander tiver que entrar na pista pra poder conter alguém que fez alguma besteira, já são 5 carros da Mercedes. Fica difícil, né? Fica difícil de competir. Bom, e como dito, né, Lewis Hamilton conseguiu a sua pole de número 90, esticando mais esse recorde que ele tem, e que provavelmente deverá permanecer por um longo tempo. Eu acredito piamente que vai ser difícil uma nova hegemonia tão grande, que possibilite o piloto ter, mas é uma coisa que é interessante, que novamente, chamando para as coisas que a gente vê de interessante no Twitter durante a corrida, foi o pessoal falando que a gente vê hoje o Lewis Hamilton fazer pole e não incomoda mais. Porque é meio estranho quando ele não faz ou quando ele não tá liderando um treino livre, uma corrida, por exemplo. E é uma coisa que chama novamente aquela coisa que a gente tinha muito na década de 90 e dos anos 2000, que era o piloto fazer aquela volta perfeita. Porque parece que as outras poles que foram feitas sem ser por esses grandes pilotos eram voltas assim que o cara só obteve a melhor volta, ponto. Agora não, que nem quando o Lewis Hamilton consegue, a mesma coisa foi com o Michael Schumacher. Eu lembro que o Barrichello, quando fazia voltas boas de pole, havia essa comoção também. E é legal que quando o Barrichello estava na Ferrari, foi quando começamos a ter acesso à internet. A gente vê até mesmo relatos de outros posts, até de sites internacionais, pessoal falando que eram voltas voadoras, eram voltas excelentes, e que não gera estranheza um domínio desse do piloto. Eu acho que outro piloto que a gente esperava que fosse tá quebrando recordes desse tipo era o próprio Sebastian Vettel, né? Era que o piloto esperado para poder ter um grande número de poles, um grande número de corridas com vitória. E, assim, ele tá com resultados dentro dos pilotos que são grandes. Ele tem 57 poles, né? Se você parar pra pensar, ele teve um domínio na Fórmula 1 só de 4 anos. Uhum. Não é algo tão ruim assim, 4 anos, 57 poles. Vai, tudo bem, teve algumas ali na Ferrari, mas só que na Ferrari a gente pode falar que tirou muito mais leite de pedra do que com a Red Bull, mas 57 poles para um tetracampeão que só teve 4 anos de domínio é um bom número. É um excelente número, e acho que era o piloto que a gente esperava que ia estar com recordes desse tipo. E o Vettel mesmo, acho que ele gostaria de ter tido um pouco mais de destaque na Fórmula 1, mas justamente para poder talvez barrar um pouco o Hamilton, para não ver os recordes do ídolo serem superados tão rapidamente, né? Bom, é legal que quando nós já nos preparávamos para acompanhar a corrida, vem a notícia de que possivelmente já havia uma grande chance de que Max Verstappen não viesse a se alinhar ao grid, mas para nossa surpresa, quando começou a transmissão, a gente viu ali um carro dele já no grid, mas sendo mexido com vários mecânicos em volta. Não existe distanciamento social nesse momento. Exatamente, a bolha ela é comprimida ao máximo possível. Você percebe que no mesmo espaço você consegue pôr 3, 4 mecânicos. Assim, o que aconteceu com ele realmente é algo que não tem como. A pista estava numa situação bem diferente do que os pilotos esperavam acompanhar, porque ela não estava num molhado que era para pista, pneus de chuva extrema, então os pilotos foram se alinhar com o pneu intermediário, menos o Kevin Magnussen. Sobre isso a gente vai conversar daqui a pouco, mas o Verstappen acabou saindo da pista, bateu, quebrou a asa dianteira, deslocou a suspensão dianteira, conseguiu levar o carro até o colchete dele, e ali os mecânicos fizeram um trabalho primoroso de restauração do carro, né? Eu acho que merecia muito programa no Discovery Channel Turbo, mostrando esse restauro que os mecânicos da Red Bull fizeram no carro. Não,
e é engraçado porque às vezes quando tem uma batida, dependendo da batida que é, né, às vezes é justamente dessa parte da frente do carro, durante treino livre, eles passam praticamente o treino livre inteiro pra poder recuperar o carro, e antes da classificação deu um gás que todo mundo consertou aquele carro rapidinho. Como diria o Sr. K, né, o poder do cagaço é muito grande. Foi legal que o carro acabou Oremos não ficando... para que não caguemos. O legal é que o carro não teve um desalinhamento, né? Não prejudicou a corrida do Verstappen, mas... Eu acho que até melhorou o carro do Verstappen, né? Vamos combinar, porque na classificação não tava tudo isso. O Albon pegou também trânsito lá com o pessoal, porque a pista tava cheia, mas acho que também tinha um pouco do carro que não tava 100%. E aí, milagrosamente, o carro da Red Bull transcendeu, né? Eu acho que foi uma coisa normal. Acho que a questão é que o Verstappen ele é um piloto que se destaca nas diversidades. Ele é um piloto muito bom, essa pista é muito boa. Nessa brincadeira que a gente faz que o Hungaroring é um kartódromo, o Verstappen ele é um piloto de Fórmula 1 que ele tem essa questão do kart nele. Você vê que na hora que a pista estava secando, ele conseguia buscar a parte molhada do carro, da pista, mas você não via que tipo, o carro sambava ou o carro se desalinhava. Não, o cara conseguia, sabe, buscar o melhor traçado sem prejudicar a corrida dele. O Verstappen tem ótimas corridas de quando ele larga lá do fundo, né? Então acho que ele tem essa característica de aproveitar momentos que são difíceis. E a largada dele foi maravilhosa. Exato. E falando em largada, né, nós tivemos ali o Lewis Hamilton simplesmente... Sumiu. Ele praticamente pegou um ossinho, jogou pra trás, falou, vocês que lutem, eu vou ficar dando volta rápida. Porque sumiu, foi praticamente motoboy, e os nem Hamilton foi o papaléguas. Deu a largada e ele foi embora. E deixou os coiotes pra trás. Porque Valtteri Bottas, né, ele aparentemente ali deu uma... Parece que piscou muita luz ali na tela do volante dele. Ele não soube o que fazer. Até durante a transmissão, o Burt falou, né, que aparentemente ele largou de segunda marcha. O que não é algo normal se você não tem um carro que a primeira vive escapando. É difícil para um carro como uma Mercedes, mas ele acabou ali dando uma barriquelada na largada. Infelizmente, seria muito bacana. Eu acho que o Bottas disputando posição ali na frente, mais próximo do Hamilton. Acho que faltava isso na corrida. Talvez o Hamilton tenha um adversário no seu retrovisor, não só os retardatários que ele ultrapassou. Mas acho que esse negócio do Bottas é porque depois teve toda a investigação para poder ver se ele tinha tido queima de largada, e falaram que não, porque o carro dele não chegou a acionar o sensor que detecta a queima de largada. Você tem que dar meia volta da roda, né, completa. E ele também teve toda aquela questão de ter perdido, né, várias posições, então não puniram ele. Mas a largada ali é porque assim, tipo, tem o carro do Hamilton saindo e o carro do Bottas parado e o carro do Bottas sendo engolido por todo mundo. Acho que aquilo ali deve dar uma sensação de desespero. E o contraste da imagem é muito bacana, porque são dois carros pretos que, tipo, fecham a imagem. Aí, de repente, você vê vários carros coloridos surgindo de trás do Bottas. Você vê uma McLaren já escapando. E o legal da largada de Hungaroring, que a pista pro muro é um asfalto liso, então os pilotos conseguem absorver aquilo ali para poder fazer a largada. E uma coisa que é muito claro, assim, que o pessoal fala, que pra você ter uma corrida no Hungaroring bem, não é só a questão de você se classificar, mas é você sobreviver à primeira curva. Porque se você sobreviveu à primeira curva, as outras você consegue administrar. Mas a primeira curva, ela é fatal ali nesse circuito. Ela é muito fechada. Eles vêm do embalo dessa reta, já freando todo mundo junto, e ali tava os carros tudo sendo engolido. Acho que poderia o Bottas talvez ter tido um acidente, né, que tivesse tirado ele da corrida, porque ele foi justamente engolido por todo mundo. E outra questão que foi interessante é que o Sérgio Pérez, que foi um piloto muito ovacionado, o pessoal levantou muito essa questão, né, de como ele é um bom piloto, principalmente depois do rumor Sebastian Vettel vir ocupar a vaga dele na Racing Point. A transmissão do Sport TV no treino classificatório colocou aquele videozinho que mostra o Sérgio Pérez. É até legal que ele fala, né, que ele, assim como o Lewis Hamilton, é um piloto que venera, gosta do Ayrton Senna, que viu o Ayrton Senna vencer, que pra ele é o melhor piloto de todos os tempos. Isso é bacana, legal, principalmente que o Ayrton Senna sempre teve um bom público no México, mas ele fala que o forte dele é a largada, mas só que hoje, né, na verdade, no dia da corrida, não foi o forte dele. Ele foi engolido junto com o Bottas. Eu acho, minha tese é que quando copiar os carros da Mercedes da Race Point,
copiaram do Hamilton pro Stroll e do Bottas pro Sérgio Pérez, porque os dois tiveram péssimo desempenho. Ou, vamos levantar a teoria da conspiração, os carros estão ligados de alguma forma com sensores e aí dá os problemas. São que nem gêmeos, né? Quando separa, acontece um com o outro sente. Alguma coisa tem aí, eu acho que... A marca diferente é a cor. Bem por aí. Esse pode ser o ponto da questão. Por isso chama Racing Point. Enfim. É a única coisa que justificaria esse nome horrível. Graças a Deus, ano que vem mudou. Mas ali a largada foi legal, foi bacana. A gente viu Sebastian Vettel disputando roda com Verstappen. A McLaren sendo ousada e depois não conseguiu. A McLaren não pode ser ousada, gente. É triste demais você ver a McLaren sendo ousada. A McLaren sendo ousada é a mesma coisa de eu querer ser chique vestindo roupa do Lewis Hamilton, velho. Não dá, eu sou pobre fudido. Não vai ficar bonito. É triste, mas a McLaren foi a lástima maior. Eu acho que foi muito ruim esse GP. Acho que esse GP vai ser o que vai custar caro no campeonato de construtores da McLaren. Eu acho que mesmo se, vamos supor, outras equipes perder, que nem foi a Ferrari, que teve 2 pilotos que saíram no GP, essa da McLaren eu acho que se tivesse abandonado tinha sido menos vergonhoso. A Red Bull, né? A Red Bull mesmo não completou a primeira corrida e na segunda pontuou muito bem, nessa também pontuou muito bem. Eu acho que o difícil da McLaren é unir os dois pilotos pontuando muito bem para poder voltar a ficar ali, né? Acho que ela deveria ter talvez garantido essa segunda posição, mas trabalhar de uma forma mais constante. E essa corrida foi bem complicada. Eu acho que por ser uma corrida que estava prevista com chuva, eu acho que a instrução que deveria ter sido dada para os pilotos era: olha, gente, sejam conservadores. Simplesmente largar conservadores, chegar, manter as posições, não tenta enfeitar, não tenta fazer bonito. O próprio Lando Norris falou que ele quase não correu em chuva, em condições de chuva, então ele ainda está aprendendo. O Carlos Sainz também foi prejudicado com um pit stop desastroso. McLaren, acho que como está voltando para a sede agora, eles poderiam reestudar, rever essa questão de pit stop, que tá ridículo. Já é o terceiro pit stop seguido do Carlos Sainz, que é desastroso, que acaba com a corrida dele. O dele ainda teve um incidente com a Williams, né? Que a Williams liberou o carro em cima dele, então acho que também aquela batida dá um... Coitado do Latifi. Coitado. O guri não tem um minuto de paz. Ele parece brasileiro. Não tem um minuto de paz. Mas, assim, a corrida foi muito boa. Comparado com o GP da Estíria, eu achei muito melhor. E olha que o GP da Estíria foi bom pra caramba. É que o da Estíria não é que ele teve tanto movimento, mas ele teve bons movimentos, assim, dos pilotos, boas disputas. Mas o Garoring, pelos pilotos estarem extremamente próximos, né? Fez aqueles grupinhos deles batalhando. Acho que a gente teve muita disputa boa, né? O fato do traçado ser pequeno, ser apertado, deu essa dinâmica maior. E... lembra muito o que acontece com Interlagos, né? A corrida... Cara, Interlagos, pra quem não foi ainda e torce pra que um dia possa ir, é algo que você vê que é constante. O volume de carros que você vê ali no autódromo eu acho que é uma das pistas que vale muito a pena você ir, porque tudo bem que eu nunca fui em outras fora do Brasil, mas a questão é que você vê muito carro, carro toda hora passando na sua frente, disputa na sua frente, então essa constância de disputas na pista é muito legal. E o Hungaroring foi assim. Teve um pouco também, temos que agradecer a Charles Leclerc, assim como os pilotos da ponta ali, entre o primeiro e o quinto colocado, tem que agradecer o Charles Leclerc, porque o Charles Leclerc fez um trenzinho, né, depois ali das primeiras voltas, em que após a rodada de pit stop, né, porque largar de intermediário, foram fazer o pit stop que a Haas já havia realizado com seus pilotos para colocar pneu de pista seca. O Leclerc ele simplesmente perguntou, não, a equipe falou pra ele, vem que você vai pôr um macio. Ele, ok. E tipo, nem questionou, nem falou nada. Já com o Sebastian Vettel, né, Débora? Quando falaram, vem que a gente vai pôr pneu macio. Ele falou, quero não. Eu tô querendo um médiozinho aí, porque de macio eu não vou. Tem certeza, Vettel? Tenho. Vou de médio. E é aí que o tetracampeão se sobrepõe, né? O cara mostrou que conhecia a pista, sabia o que estava fazendo, colocou pneus médios e teve o melhor desempenho. É porque teria sido o pneu ideal para eles largarem, né? Para poder ter uma corrida com duas
Quer dizer, com uma parada seria o ideal largar com o médio e terminar a corrida com o duro. Como eles começaram com o intermediário e logo tiveram que trocar, ainda assim era a melhor estratégia. Você vê como a Pirelli... Assim, eu gosto da Pirelli, eu acho que o que ela faz na Fórmula 1 é um trabalho bom, não é excelente, mas você vê que ela tá meio perdida. O pneu macio, que era para ter um bom desempenho, simplesmente ele é só para classificação. Ele só serve para classificação e para enfeitar a box. Porque não faz sentido você ter um pneu que pra corrida ele não serve, não presta pra porcaria nenhuma. E é um pneu difícil, porque você precisa dele pra classificação, justamente é o que os 10 primeiros largam, né? Porque você disputa o Q2... E tem que usar ele. E aí você já olha assim pra gama que eles têm ali de pneu que não tá funcionando. O Q2 a gente ainda vê bastante gente usando médio. Depende da pista. Não, Nesse sim, a gente sim. teve algumas, mas não é via de regra. Agora, ano que vem o bicho vai pegar. Porque ano que vem o pneu do Q3 é o que você larga. Então ano que vem a disputa com pneu macio vai fazer com que o cara se ferre bonito. Porque ele vai gastar pneu macio para se classificar bem. Aí o cara conseguiu a pole e vai largar com um pneu aí de 4, 5 voltas. Aí às vezes o cara que tá em quarta posição tá com pneu de 2 voltas. Aí o sexto colocado tá com pneu médio que tem um desempenho a longo prazo melhor que o macio. Cara, pneu é uma das coisas mais gostosas que tem para acompanhar na Fórmula 1. Quem tiver, a Débora faz os previews tanto da Fórmula 1, da questão da corrida em si, como também dos pneus. Ela faz uma análise bem bacana. Recomendo que vocês leiam. Quando der, a gente faz um podcast falando de pneus, porque pneu é... Eu, por ter trabalhado com uma empresa que desenvolve e trabalha com venda de pneus no Brasil, a gente sempre aprendeu que pneu é a única coisa que você tem contato com o chão, é a primeira peça da suspensão do carro e é a primeira peça que reflete todo o desempenho do veículo. Então, o pneu é essencial. E essa questão do pneu ser agora, a partir do ano que vem, o do Q3 para largada, vai criar uma diferença muito grande. Por isso que até de certa forma, ano que vem vai ser interessante o campeonato. Vai ser os carros desse ano evoluídos, mas com essa diferencial da classificação. Então a gente pode ver sim classificações bem diferentes, porque no Q2 o pessoal vai queimar pneu macio para chegar no Q3, não vai ter essa palhaçada de fazer uma volta com duro, com médio, e depois voltar a fazer com macio. Só para poder acertar o carro. Para acertar o carro, então vai ser um pega para capar bacana, vai ser literalmente você lembra daquela cena do Coringa, que ele quebra um taco de sinuca e joga pros gangsters, fala, ó, quem sair vivo é o que consegue, vai ser isso daí. Vai ser o Coringa dando uma chance pro pessoal ir pro Q3. E eu acho que essa questão dos pneus, talvez eles levaram um pouco também em consideração do que tinha acontecido ali na Áustria, na verdade, que o macio e o médio tá tendo o mesmo desenvolvimento, mas o macio ele é um pouco mais rápido, né? Eu uso o macio, mas não funcionou. A estratégia realmente melhor era utilizar logo os médios. E também tem equipe que tem essa dificuldade entre o médio e o macio, né? Tipo, perde o rendimento com eles muito rápido. A Alfa Romeo mesmo, ela não aguenta ficar muito tempo com o macio e pra ela seria melhor mesmo utilizar o médio. Não tá se classificando lá na frente mesmo, não tem por que ficar escolhendo o pneu, usa o que tem. Bom, e sobre... Aí, a corrida foi bem legal, como a gente falou, teve disputa. Da quinta posição para trás foi muito disputado, foi bem bacana de acompanhar. Como a gente falou, os carros bem próximos. O Leclerc, mais atrás, em decorrência do desempenho pífio que teve o pneus macios com a Ferrari, fez com que ele disputasse posições, né, Débora, com... Aí a gente reviveu os anos 80, os anos 70, que era aquela época em que a McLaren e a Ferrari disputavam roda com roda. Mesma coisa ali início dos anos 2000, com Schumacher, Mika Hakkinen, David Coulthard. Então... A gente teve as disputas justamente do Carlos Sainz com o Charles Leclerc, também dele com o Norris. Teve aquela que o Leclerc quase encheu o carro da McLaren, que os dois estavam bem pertinho, e ele indo pra parte molhada do circuito estava se arriscando, né, porque justamente com pneu de pista seca passando na água já é mais complicado, mas a gente teve ótimas disputas, essa disputa Ferrari e McLaren foi muito boa. E o mais engraçado é que foram todas disputas leais, né, a gente não teve nenhum incidente, teve só aquele toquezinho do álbum com o Magnussen, o Grosjean, não me recordo agora, eu lembro que era uma das Haas, que felizmente não aconteceu nada de grave, mas só que assim, por um circuito travado, muito próximo, realmente não foi tão
Circuito de difícil ultrapassagem, cheio de curva, não é fácil realmente de ultrapassar. E é aquela coisa, você tem que negociar com a pessoa que você tá tentando ultrapassar, né? Pra você obter a posição. E ninguém vai querer entregar, né? E agora falando da Haas, né? Como a gente falou, o Kevin Magnussen foi alinhar com o pneu de chuva extrema. Eu já achei estranho, falei, ele tá muito otimista que vai cair a chuva. Talvez, não sei, os americanos tenham sequestrado uns 2 ou 3 índios Cherokees e forçado eles a fazer dança da chuva, para entender, para que pudesse ter uma chuva extrema. Mas os Yankees parece que haviam errado a escolha do pneu do Magnussen e chamaram eles para os boxes para trocar. Aí foi cuspir para cima, dar um tiro no pé. Por quê? A equipe não pode dar instrução, ficou... Porque, eu não sei se vocês se recordam, algumas temporadas para trás, quando o piloto dava uma volta, que ele percebia o carro, eles pediam instruções para a questão da embreagem, regular a embreagem para a largada. Isso deu muito discussão, tudo, e decidiram que a equipe não poderia mais instruir o piloto de forma direta durante a corrida, sempre assim, falando, olha, faz isso, só muda isso, isso e aquilo, mas só que não de uma forma mais completa e dinâmica. Mude o mapa do motor, mas não fala, tipo, aperta tal botão que você vai ter o resultado, sabe? Tipo, eles também trabalham com códigos, então o piloto tem que estar um pouco ligado no que é pra ele fazer, mas ele tem que se virar. Pra quem não se lembra, aquela corrida do GP do Azerbaijão que o Lewis Hamilton bateu, porque ele não entendia o que mexer no volante em 2016, que eu acho que ali 2016 foi aquela mudança que ele teve, de ele não ser um piloto que... Ele falava que não queria saber o que tinha que fazer no volante, não queria saber como ligar o MP3 Player do volante, ligar o Bluetooth. Ele queria simplesmente dirigir. E a partir daí, tirar essas orientações, não pode mais orientar. E ficou mais estrito o seguinte, antes da largada, a equipe não pode de forma alguma instruir os pilotos. Mas essa questão da Haas eles instruíram os pilotos a trocar os pneus. Isso não era para eles fazerem. E eles foram para os boxes, colocaram os pneus de faixa média, os médios, né? De faixa amarela. Quando começou a corrida, eles largaram então lá dos boxes, que eles fizeram um pit stop, largaram, só que não contava como parada, porque é como se eles tivessem largado com aquele pneu. Depois da corrida teve a discussão se eles tiveram auxílio ou não. Realmente foi constatado que eles tiveram auxílio. E aí eles foram punidos com os 10 segundos. Mas o Magnussen não foi assim tão ruim, porque ele caiu de 9º para 10º. Então, pro Carlos Sainz foi bom, porque ele subiu uma posição. Mas, assim, era um final de semana bom da Haas. É aquela coisa... Para quem acompanhou o final de semana do GP da Hungria, viu que o Grosjean levantou a possibilidade, até a Débora fez um post comentando sobre isso, de que a Haas não permaneceria na categoria. E isso é preocupante. Eu sou uma das pessoas que defende muito a permanência da Haas como uma forma de atrair outras equipes de outras categorias, como uma forma de trazer, aumentar o grid. A Haas, todos os anos dela de permanência na Fórmula 1 foi muito questionando a posição dela do campeonato anterior. E eles sempre tiveram a vontade de estar mais à frente, mas eles não conseguem esse desenvolvimento. Tanto que eles começaram a regredir, né, nos últimos anos. Então, esse campeonato poderia dizer se eles iriam ficar ou não na categoria. E aí, toda essa semana começou esse burburinho do Vettel ir para Aston Martin, do Sérgio Pérez sair e provavelmente ir para Haas. Ficou todo esse questionamento. E o Grosjean falou, a gente nem sabe se a gente vai estar no grid ano que vem. A Haas não assinou nenhum contrato com a Fórmula 1 de permanência. Talvez ela nem fique, talvez a gente nem tenha contrato para poder permanecer na categoria. Então, por que vocês estão questionando isso? Tudo bem, todas as equipes ainda não têm um contrato com a Fórmula 1. Mas para a Haas, eu acho que é algo mais crítico justamente por esse desenvolvimento dela no campeonato. Até pouco tempo, né? Até acho que a última corrida a gente não tinha muita perspectiva de como que ia ser o campeonato dela. Então talvez ter 2 pontos fosse algo muito bom. Mas aí eles acabaram punindo, então, né? Perderam, ficaram só com 1 pontinho por enquanto. Seguindo nos destaques da corrida, eu acho que um destaque que é muito bom, e eu já vinha comentando sobre isso, foi do Lance Stroll, que ele foi muito consistente durante a corrida. Permaneceu ali disputando entre as primeiras colocações, tinha uma grande chance de ir ao pódio. Até a Débora se irritou comigo durante a transmissão, eu ficava torcendo para ter um encontro entre o Bottas e o Verstappen, para dar um pódio pro Stroll, pro Albon, pro Stroll e pro Vettel, só para dar uma diversidade ali no pódio de pilotos e de equipe.
mas ao final o piloto correu bem, foi bem interessante a corrida dele. É lógico, é uma evolução nítida de um piloto que já está há bastante tempo na categoria, e torcemos aí para que ele permaneça nessa crescente, porque é aquela coisa, né? A gente pode não gostar, a gente pode ser um pouco ríspido com o piloto, mas torcer para que ele evolua, para que a competitividade na categoria seja grande. Outro piloto também que teve um desempenho muito grande foi o Verstappen, como a gente falou, que tanto na classificação conseguiu um desempenho bom dentro daquilo que o carro tinha, mas após a batida, o carro dele parece que teve uma metamorfose ali e conseguiu uma corrida excelente. Deram Red Bull lá pro motorzinho dele, e Red Bull te dá asas, aí ele foi bem. E tivemos os dois pilotos da Mercedes, né? Lewis Hamilton chegando à sua 8ª vitória no GP de Hungaroring, GP da Hungria em Hungaroring, empatando com o Michael Schumacher em número de vitórias no mesmo GP. Possivelmente existe uma grande chance aí dele repetir o feito de bater esse recorde novamente, né, na segunda etapa na Inglaterra, já que o circuito inglês é uma pista que o Lewis Hamilton gosta muito, ele tem um bom desempenho lá, então o retrospecto dele é bom, vai ser interessante a gente acompanhar isso. Mas os dois pilotos da Mercedes foram aquilo, eles levaram o carro para casa. Infelizmente o Valtteri Bottas não conseguiu chegar em segundo lugar, e apesar da estratégia que a Mercedes traçou para ele ali, aparentemente dava a entender que ele conseguiria isso, mas só que faltou exatamente aquela diferençazinha pequenininha, aquela água com gás que ele não toma, de diferente do Lewis Hamilton, porque ele não conseguiu replicar o que o Lewis Hamilton fez o ano passado. E o que falar também, né, do Hamilton dando volta no 6º colocado da corrida. Tipo, ele tava praticamente não correndo sozinho, porque ele pegou os retardatários justamente na pista. Mas, poxa, cara, o cara já tava com uma ótima volta, já tinha feito a pole e tava dando volta nos outros. Ele tava dando volta, tudo bem, né, que dar volta na Ferrari não é lá muito difícil esse ano, mas tava dando volta. Não, o Lewis Hamilton, assim, ele pelo menos pode falar que o DRS ele usa às vezes, né, porque até pra ultrapassar retardatário ele tava usando o DRS. Mas foi surpreendente, porque assim, foi uma sequência dele ultrapassar retardatário muito grande, teve acho que umas 4, 5 voltas seguidas que ele passava 2, 3 retardatários, e assim, não era só passar, ele passava e distanciava, então tava uma coisa assim, é um carro de outro mundo, com um piloto de outro mundo, foi algo surpreendente, e como a gente falou, numa pista curta e com muito traçado travado, foi bem legal. Eu queria ver muito Lewis Hamilton e essa Mercedes daquele circuito meio ovalado que eles querem fazer no Bahrein, que vai ser um circuito de alta, praticamente pé embaixo o tempo todo, com curvas um pouco fechadas, assim, curvas de baixo, mas só que, cara, seria lindo demais esse traçado com essas Mercedes, com essas Racing Point, até mesmo com o carro da Ferrari, que parece que gosta de uma retinha quando bem trabalhada. Mas só que o problema dela realmente é a retomada de velocidade de saída de curva, que você via que o Leclerc, quando tentava ultrapassar o Sainz, na curva, na reta, chegava próximo, mas só que na saída de curva, a retomada não era lá grande coisa. E voltando ainda pro Bottas, justamente essa... Ele tem o melhor carro também, porque o Hamilton tá com o melhor carro, mas ele não tira o proveito do equipamento e não conseguiu fazer o que o Hamilton fez no ano passado. No ano passado, o Verstappen estava na liderança, o Hamilton justamente trocou o pneu para poder correr atrás dessa vitória, e ele foi tirando muito rápido o tempo até ele conseguir ultrapassar o Verstappen. Tentaram fazer o mesmo com o Bottas, não funcionou, e ainda a equipe, né, ficou aquela conversa com o Hamilton. Você não quer vir pra cá tentar a volta mais rápida da corrida, não? Ele, não, muito arriscado. Quer saber, eu vou. Vou tirar esse ponto do Bottas, tchau. E aí que tá aquilo que eu falei, que como o Hamilton é diferenciado. A volta rápida que ele fez na última volta, tipo, o cara tá levando o carro pra última volta. Pra quem joga videogame sabe que a última volta você faz literalmente com o seu orifício anal na mão, porque você não quer errar. O cara me divide uma curva com Lance Stroll e consegue a volta mais rápida. Tipo, ele mostrou pro Stroll, não adianta você pintar o carro que eu sou mais foda que você. Passou. E é engraçado que durante a transmissão, quando falaram que o Bottas deu um negócio no volante, que entrou um anti-Stroll, eu pensei que eles tinham falado anti-Stroll. Eu falei, mano, o carro da Mercedes tem alguma coisa anti-Stroll? Tipo assim, é uma preservação do carro para que o Stroll não... É um campo de força pro Stroll não bater no carro, né?
Mas enfim. Bom, a corrida foi sensacional. Voltamos a ter pódio, não da forma que era anterior, mas foi bem legal. Infelizmente tivemos o cancelamento das bandeiras, que foi algo que nós gostamos muito que aconteceu lá na Estíria. E a corrida foi surpreendente, como a gente falou. Mas aí vem agora um bate-papo que eu e a Débora... A gente não ficou meio receosos de trazer isso pro BBcast, mas só que eu acho que não é só conversar sobre automobilismo, a gente também tem que falar muitas coisas que envolvem a Fórmula 1, que foi algumas coisas que a gente viu, principalmente nessa etapa, que foi a campanha que a Fórmula 1 tem, né? Race One. We Race as One. Exato, muito obrigado. Eu sou péssimo em inglês mesmo, mas a ideia é que a Fórmula 1, quando mandou pra gente o release explicando dessa campanha deles, foi uma explicação longa, e o que deu pra entender? É que eu falo que é longa porque eles se perderam também no meio da explicação. É que foi uma explicação que eles falaram, não falaram absolutamente nada no final. Mas o que dava pra entender é que seria uma campanha para fim do racismo, diversidade e inclusão social. Além de falar sobre o Covid, porque é o tema em alta, né? Então eles quiseram englobar muita coisa... Esses 4 assuntos numa coisa só. Aí até utilizar a questão do arco-íris, usando as cores das equipes, aproveitando, né, que é uma temporada em que os carros estão bem coloridos, então eles aproveitaram para utilizar isso para poder vamos usar o termo que nem é muito legal o texto que a Gia fez o boletim do Pride Esquecido, em que eles se apoderaram dessa questão do arco-íris, que é uma bandeira do... É que assim, o grupo LGBTQ+, utiliza a bandeira que é o arco-íris. Isso já é conhecido por todo mundo, acho que é um símbolo mundial praticamente, porque todo mundo sabe que esse símbolo se refere a esse tipo de luta. E aí a Fórmula 1 fez a apresentação justamente com esse arco-íris. O arco-íris seria cada cor desse arco-íris é a cor de uma equipe, tanto que ele não copia tanto as cores do arco-íris, mas o formato arco-íris acho que deixou muita gente irritada justamente por conta disso. E lá no release que a Fórmula 1 trouxe, quando ela falava sobre lutar pela diversidade, ela também falava que queria afastar, né, o racismo de dentro do automobilismo, mas também é uma questão mundial que precisa ser discutida, mas eles usam a palavra diversidade para poder englobar muita coisa. Eles falam que eles querem a diversidade na pista, mas eles não deixam claro se eles querem a diversidade com negros, com mulheres, com o pessoal que faz parte do LGBTQ+, ou qualquer outra coisa. Tipo, pra eles diversidade é tudo. E eu acho que é isso que acaba incomodando as pessoas, do modo geral, porque você não tem como lutar por muitas coisas. Foi até um debate que tá acontecendo muito sobre o quanto que o Hamilton tem o posicionamento dele dentro da categoria e o quanto que ele luta e o quanto que as pessoas querem que ele lute por mais coisa. Porque ele já tem muita carga do racismo e de toda essa dificuldade. Você não pode pedir, né, que a categoria coloque mais uma coisa nele, tipo, vai lutar também pelo grupo LGBTQ+, porque você tá falando a respeito de lutas. Tipo, não tem como você pegar uma figura e jogar tudo pra cima dela e falar, olha, você vai ter que lutar por todas essas causas. E eu acho que é isso que acaba incomodando, porque a própria Fórmula 1, ela tá meio perdida. E quando veio esse release deles, que a Gia escreveu esse texto pra gente, teve a questão de que, tá, ok, eles estipularam que na Áustria, né, e a corrida da Estíria, eles iriam justamente batalhar sobre o racismo. Teve aquela conversa com os pilotos, para que os pilotos ajoelhassem ou tomassem alguma medida contra o racismo, divulgassem sobre isso. E aí o Hamilton decidiu ajoelhar, outros pilotos decidiram ajoelhar com ele. E aí quando chegou na corrida da Estíria, umas pessoas não compareceram, outras se ajoelharam, meio que já parecia até um pouco forçado da parte de alguns. E aí quando chegou agora no GP da Hungria, o pessoal tava meio tipo, mas a gente vai ter que se ajoelhar de novo? Mais uma vez? Tipo, já não bastou a primeira vez que a gente fez isso? E acho que tudo isso é por conta da Fórmula 1 não saber
traçar o plano dela de lutas e ela nem mesmo ela saber pelo que ela tá lutando. Porque quando ela chegou a falar a respeito dessa coisa de trazer lutas até o final da temporada, parecia que a cada GP eles iriam tratar sobre uma luta. Então, nessas 2 primeiras corridas ia falar sobre o racismo, tinha aquela Wendy Racism em várias partes do circuito que eram mostradas durante a transmissão, mas, tipo, pro GP da Hungria, tá, qual é a luta que vocês vão lutar? Vocês não vão lutar por mais nada? Não importa mais, tipo, vocês já venderam uma luta em um GP? Então acho que isso que tá sendo muito discutido. Principalmente na Hungria se esperava muito, eu principalmente esperava muito, porque o GP húngaro, ele foi o primeiro GP que o Bernie Ecclestone conseguiu furar a cortina de ferro do comunismo, né, da União Soviética ainda, em 86, quando a Fórmula 1 foi para a Hungria, foi até uma conquista junto com os organizadores do GP do Brasil, que se juntaram com o governo húngaro e com o Bernie Ecclestone para a realização daquele GP, o Bernie Ecclestone eles conseguiram fechar a cortina de ferro, que era um país comunista, que era um país em que essas questões raciais, essas questões de homossexuais eram bem delicadas de se tratar. A gente sabe que o período da União Soviética, a própria União Soviética, ela tinha pautas que eram contra minorias. A gente vê isso refletido até hoje pela forma que o Kvyat tá lidando com essa questão de racismo e tal. Ele mesmo fala que ele tem atuações dele, que ele sabe que da cabeça dele tá consciência limpa, que ele faz o que é correto, mas só que ele não demonstra porque ele vem de uma região na Rússia que é muito preconceituosa, que é uma região em que essa questão de racismo é muito forte. Para quem quiser saber mais, na época, toda vez que tem GP da Fórmula 1 que questiona essas coisas do Kvyat, o Marcelo Correge comenta sobre isso no Twitter dele, ele sempre explica muito bem que às vezes o piloto ele pode não ser racista, ele pode ter um pensamento ideológico semelhante com o que o Vettel tem, com que outros pilotos que se ajoelharam têm, mas ele não pode expressar porque ele vai perder patrocinadores, ele corre até risco de sanções do governo contra ele. Então na Hungria eu esperava ver algo diferente, e realmente eu vi algo diferente, porque parece que a organização e a categoria cagou pro evento, porque simplesmente na hora que... Primeiro que eles não fizeram aquela manifestação na pista, foi ali abaixo da onde que seria o pódio, e só o Hamilton se ajoelhou, os demais pilotos ficaram olhando assim pro lado pro outro. O Vettel se manifestou, e isso é algo legal, que a gente até tá brincando que a amizade dos dois é legal, porque até o próprio Lewis Hamilton reconheceu que o Vettel é o único piloto que tá com ele, tá apoiando ele, conversa com ele, manda mensagem. Putz, deve ser uma coisa muito sensacional esses dois fora ali da pista. Então, e realmente começa a ficar questionável se toda a etapa vai ser pelo fim do racismo, sendo que a Fórmula 1 apresentou uma pauta de discussões sobre diversidades, questões de diferença sexual, de questões de desigualdade social, que é uma coisa que até o Lewis Hamilton mesmo já apresentou na pauta dele, que daí sim é algo que você pode chamar o Lewis Hamilton para falar, para conversar, que eu acho que tem pilotos ali na categoria também que não são pessoas que veio de origem rica, tipo, não são pilotos abastados. A gente tem o Ocon, que teve uma infância dura do pai, que ele teve... Antes dele voltar para a Fórmula 1, ele estava quase virando chapeiro, então é uma questão bem difícil. Então você tem essas questões que a Fórmula 1 literalmente está dispensando para ficar batendo nessa coisa do racismo, que parece que a pessoa que estava responsável disso não está tendo o brilhantismo de pensar em outras questões para discutir. Foi uma coisa que eu tava falando com algumas amigas antes da gente gravar o podcast, e foi por isso que a gente até resolveu comentar mais sobre esse assunto. Mas é que é aquela coisa, difícil de você entender muito bem o que a categoria tá fazendo, se nem a categoria sabe o que ela tá fazendo, mas ela também é comandada por pessoas que parecem que não sabem o que elas estão fazendo nesse sentido. Porque como que você cobra que pilotos tenham palestras sobre o racismo e entendam o quanto que falar sobre o racismo é importante se dentro da cultura deles essa questão não é discutível? Porque como que você coloca um negócio desse se a categoria também não se importa em mostrar isso pros pilotos dela, não importa em se incentivar esses pilotos para fazer isso? Foi uma coisa que a gente tava conversando de que,
Mas talvez aquele piloto desconhece sobre o racismo. Se eu não me engano, acho que foi o próprio Nico Rosberg que auxiliou em algumas dessas questões, mas ele falou que ele mesmo não conhecia muito disso, porque dentro da onde ele mora e da comunidade, e disso não é uma questão. É difícil de se explicar. Não tem como você lidar com o racismo se você não tem isso. Você tenta explicar para um piloto que nem o Kimi Raikkonen que o que é racismo, ele vai saber, é uma discriminação racial, ponto. Mas ele é um cara que provavelmente ele nunca enfrentou uma discriminação racial. Ele nunca teve viu, um... né? Não, ele nunca teve um colega como... Acredito que a maioria dos ouvintes aqui tenha um amigo, um colega que tenha sido discriminado e chegou numa mesa de bar, conversou com o cara falou, pô, cara, aconteceu isso comigo. No BBcast número 100 nosso, o Cássio comentou de que ele já passou, a Bruna, a Rafaela, então tudo isso é coisa que pra eles, se eles contarem, se eles ouvissem um BBcast, eles não entenderiam o que eles estavam falando. Tanto sabe? que acho que foi o Marco quando teve aquele envolvimento do negócio da fake news, né? Acho que foi a Bruna que falou pra mim que ele falou assim, mas a gente não lida com... A gente não é racista porque a gente tem funcionários de todo mundo. Tipo, isso na verdade seria uma xenofobia, né? No caso de tipo, você não aceitar pessoas de outros países. Isso não é racismo. Você não tá sendo racista porque você tem pessoas no seu time que é de outro país. Acho que pega muito mais naquela de tipo, empresas que não fazem campanha contra o racismo, aí você vai conversar com o empresário fala assim, não, eu não sou racista, eu emprego negros. Tipo, eu já faço a minha parte. Uhum. Eu não preciso fazer uma campanha publicitária para o fim do racismo, porque eu emprego negros, eu emprego mulheres, então eu não tenho que fazer uma campanha para questões salariais, igualdade salarial das mulheres. Cara, a Fórmula 1 perde a oportunidade, que nem no GP da Hungria. Pô, vocês não querem falar de homossexualismo porque vocês estão num país que é de difícil debate sobre isso. Racismo, vocês querem falasse sobre mulheres, inclusão das mulheres no automobilismo, a expansão da W Series, uma oportunidade tremenda. Por que não levar as meninas? Tudo bem, tá numa bolha social pra questão do Covid, mas, cara, faz... A gente teve agora a pandemia que mostrou a utilização de várias ferramentas de debate. Nós mesmos, do Boletim, aqui praticamente toda semana a gente participa de alguma live, de algum piloto, de alguém que faz. O Lucas Neves fez um release que é a Débora, ele e a Cíntia participarem de um debate sobre isso com a CEO da Fórmula E, com o CEO da Extreme E, com o CEO da W Series, que todos eles estavam falando sobre isso. Cara, por que a Fórmula 1 não faz uma questão dessa de tipo levar os pilotos também para conhecer o que os fãs estão fazendo? Não é criar um totem em que você seleciona fãs XYZ para falar com o piloto. Isso não é uma inclusão dos pilotos, não é aproximar o fã do piloto. Não é você colocar um outdoor onde que você tem fãs aparecendo ali. Aquilo ali não é inclusão, porque você já parte do princípio que você está selecionando pessoas e a seleção é feita pela background da pessoa que está realizando essa seleção. Então, se ela é uma pessoa que vem de uma cultura diferente da nossa, ele vai escolher pessoas mais próximas da cultura dela. E pra gente vai ser diferente. E, pô, foi legal o Roberto Carlos aparecer lá. Putz, sensacional, cara. Um jogador que eu adorava. Que pra mim foi a melhor camisa 6 que a seleção já teve. Mas só que, tá, e daí? Depois? Quem são os fãs que estão aparecendo ali? Tipo, é uma pessoa aleatória. Então, tipo, não representa todos os fãs. Uma das questões que eu acho que eu tava otimista até ter essa corrida e agora eu percebi que dane-se, acho que não vai ter nada além disso, foi que quando eles falaram, vamos correr justamente com essa bandeira, vamos correr por todos, parece que nem todos estão correndo por todos ali realmente, porque não se importam, porque eu acho que realmente não sabem da importância que essas causas têm, mas eu acho que quando eu vi essa bandeira eu pensei, putz, esses países da Arábia, né? Esses países que são mais fechados, que tem essa cultura de não aceitar o pessoal LGBTQ e também não aceitar direito as mulheres. Eu pensei, nossa, eles poderiam usar essa bandeira, né? Justamente para poder falar disso nesses países, para poder tratar melhor sobre isso, para poder, como a força que a Fórmula 1 tem de ser um campeonato mundial, de ser reconhecido dessa forma, poderia tratar dessas questões. Tudo bem, talvez não vai mudar a cultura do país,
talvez não vai realmente quebrar alguma coisa ali logo de cara, mas acho que é uma coisa que a Gia fala e que é muito importante. Não é só você promover a mudança no mundo inteiro, mas é você fazer com que os fãs que estão dentro dessas questões se sintam abraçados e não sintam tanto medo de ir para um autódromo, não sintam medo dentro da comunidade de serem justamente deixados de lado pelas escolhas, justamente tratar de um jeito com que essas pessoas se sintam acolhidas e respeitadas pela própria categoria. Não é só usar um slogan bonitinho ou um adesivo e achar que tudo isso vai mudar o mundo se você realmente não usar o poder que você tem para poder atuar dentro dos países, dentro de uma comunidade que precisa de ajuda e do auxílio. Porque é uma coisa que a gente fala, se algum piloto ali se assumir dentro desse quadro LGBTQ, quanto que dessa comunidade que acompanha a Fórmula 1 vai realmente apoiar o cara? E quanto desses pilotos que correm hoje entendem a importância da causa do racismo? Muitos não entendem e a categoria parece que não tá nem aí. Lembrando que não cabe só a categoria fazer, né? As equipes e pilotos também podem, espero, com o retorno, acho que para as fábricas agora que vai ter, eles pensem melhor sobre isso e atuem melhor, porque é um crescimento natural, é um crescimento que todas as categorias a gente vê que tá fazendo suas partes. Principalmente a NASCAR que mais fez, até mesmo com essa questão de racismo, mas também tem outras causas também que precisam dar atenção. O Hamilton voltou a falar sobre esse assunto, falando das equipes, né, também não terem tomado nenhuma atitude. Eu acho que a única que olhou para o próprio umbigo foi a Mercedes, que viu que ela não tem tantos funcionários negros, que viu que ela também precisa melhorar o quadro deles com mulheres dentro da equipe, e eles se proporam a realmente fazer um plano para poder mudar, para poder auxiliar as pessoas, justamente no que a gente fala que é uma base, né, dar auxílio nessa questão de escolher o curso, escolher uma profissão para poder atuar dentro da categoria e levar mais pessoas para a equipe. Enquanto as outras acho que não fizeram nenhum balanço, não se preocuparam se elas precisam ter mais pessoas que são negras, que são mulheres dentro da sua equipe, porque talvez elas acham que o fato de você contratar pilotos não, mas funcionários de outras partes do mundo, né, que não seja só o pessoal que está próximo da sua fábrica, já seja mais que suficiente. É isso mesmo, pessoal. Eu acho que a gente se estendeu bastante, ficou um programa até um pouquinho mais longo do que a gente falou, mas eu acho que foi isso que a gente queria debater sobre. Tem outra questão também, que é sobre a questão do patrocinador da categoria, que vem de um país que também é intolerante, tal, mas eu acho que isso fica para um debate futuro. Mas, como eu falei, acompanhe a gente nas redes sociais. A Mari, nossa apoiadora, é a que mais incentiva o uso da hashtag F1BP. Então, nosso agradecimento à Mari. E a todos que acompanham o Boletim do Paddock, fica aqui nosso pedido para que, sempre que possível, acompanhem e compartilhem nossos posts. Vejam a nossa campanha de financiamento coletivo e continuem após. Se em decorrência da crise, tudo que está acontecendo não for possível participar dessa forma, todo compartilhamento, a participação de vocês nas redes sociais também é importante, auxilia bastante nosso crescimento. Recomendem nosso podcast, nossos textos para os seus colegas. E eu fico por aqui, eu sou o Rubem GP Neto. Um forte abraço a todos e até o GP da Inglaterra. Se vocês quiserem saber mais sobre o que aconteceu com essa corrida e com as equipes, não deixem de conferir os nossos posts dessa semana sobre o review do GP. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. Nos siga nas nossas redes sociais como Boletim do Paddock e nos acompanhem, conversem com a gente, troquem ideia, compartilhem o episódio e até a próxima. Bom, é isso, pessoal. E agora nós vamos inserir os agradecimentos dos nomes dos nossos apoiadores no final. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valic, Eric Nimes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bales, Cineo Messi, Rafael Arílio, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelã, Jane Casalec e Carlos Eduardo Valese. Muito obrigado a todos. Isso é tudo, pessoal.